eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia a todos vocês que nos acompanham pela nossa página do YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também através do Facebook. Eis que é domingo, dia do Senhor, dia de alegria e de cânticos que o Senhor nos fez. Que alegria estarmos reunidos novamente por este mundo virtual que Deus nos proporciona através da tecnologia, para rezarmos, ouvirmos e partilharmos o que Cristo nos ensina nos Evangelhos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Iniciemos esse nosso encontro com a Mãe da Misericórdia, nos saudando e nos unindo através da Santíssima Trindade, um sinal do mistério de nossa fé. Deus se revela a seus filhos em três formas distintas, mas que se fundem em uma só pessoa, por serem todas a essência de um único Deus. Iniciemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos juntos também a presença do Espírito Santo durante esses minutos que estaremos ouvindo a palavra, rezando e partilhando a mensagem que Cristo quer nos transmitir. Peçamos então: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Hoje, domingo, dia 3 de janeiro de 2021. Dia da Epifania do Senhor, dia da manifestação do nascimento de Cristo entre os homens. Jesus se manifesta aos reis magos que vieram de longe, guiados por uma estrela, para presentear, adorar e conhecer o Messias que chegou para nos salvar. Esta notícia começa a se espalhar e o rei Herodes coloca suas barbas de molho, pois sabia que a chegada de Cristo tinha como objetivo destruir os poderosos e elevar os humildes. E isso enchia o rei de medo e aflição. Vamos ouvir com bastante atenção o que Mateus, no capítulo 2, versículos de 1 a 12, nos relata sobre os pastores e a estrela de Belém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que Jesus nasceu na cidade de Belém da Judéia, na época do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Ele reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo, para perguntar-lhes onde o Cristo deveria nascer. Responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um príncipe que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes chamou, em segredo, os magos e procurou saber deles a data exata em que a estrela tinha aparecido. Depois enviou-os a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia à frente deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao observarem a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe.
ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, passando por outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Epifania quer dizer manifestação, aparição. A glória de Deus manifesta-se no menino, que é o Verbo do próprio Deus encarnado. É uma solenidade. Entre os nossos irmãos do Oriente, esta festa é celebrada como se fosse o verdadeiro Natal. Um detalhe importante de observarmos é que, tendo nascido Jesus em Belém, os reis vieram do Oriente a Jerusalém. O propósito pelo qual eles vieram foi para adorar Jesus. Contanto, eles foram onde Jesus não estava, foram a Jerusalém. Jerusalém era o centro de adoração, e pensando assim, os reis magos concluíram que ali deveria nascer e viver o rei dos judeus. Nossa, que engano, né? Assim, muitas vezes, são os pensamentos humanos. Raciocinam com sua lógica sem conhecerem o verdadeiro caminho do Senhor. Foi assim desde o início da história humana até hoje. Os homens querem encontrar Deus nos seus próprios caminhos, pelas suas religiões que eles mesmos inventam. Bem falou o Senhor por intermédio de Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Aqui nós podemos comparar nossas atitudes nos dias atuais e nos perguntar: onde estamos procurando encontrar Jesus? Onde os nossos pensamentos, as nossas conclusões e as nossas vontades têm nos levado para tentar achar o menino Deus e o seu amor? A atitude de Herodes foi de preocupação consigo mesmo e, agindo de maneira sorrateira, pede aos reis magos que encontrem o local e voltem para lhe dar o endereço, para que ele também pudesse ir adorá-lo. Essa atitude não é digna de quem realmente quer encontrar Cristo. Herodes pede que outros façam o que ele próprio deveria fazer: levantar do seu trono e colocar-se a caminho na busca pelo menino. Não ficar aguardando que tudo lhe chegue de mão beijada. Também, ainda analisando a atitude de Herodes, vemos a falsidade estampada em suas palavras, quando diz que ele também queria ir adorar o recém-nascido. Quanta mentira! Quanta maldade passava pelo seu coração. Mas os reis magos não conseguiram perceber isso. E Deus envia outro sinal a eles por meio de um sonho, avisando das intenções de Herodes e instruindo que eles voltassem por outro caminho sem passar por Jerusalém. Hoje, infelizmente, ainda existem muitos Herodes no meio de nós. Muitos que se infiltram na igreja, que buscam informações, que até cumprem as ações que nos identificam como cristãos, para usar tudo o que conseguirem para destruir a igreja, para matar e eliminar a existência de Deus no meio de nós. Vemos pessoas que se aproveitam da fé dos outros para tirarem suas vantagens, que não são do agrado de Deus. Pessoas que buscam no destaque dentro da igreja se promoverem em outros setores, seja profissional, seja em relacionamentos, social ou até mesmo na política. Se envolvem no meio da massa dos fiéis, acham um jeito de se destacarem para conseguirem seus objetivos,
usando esta influência, digamos assim, foi o que Herodes quis fazer, ao ordenar que os reis vindos do Oriente achassem o menino e voltassem para informar a localidade, para que ele também pudesse ir adorá-lo. Que safadeza por parte desse tirano, não é mesmo? Mas isso existiu, aconteceu e existe e acontece até hoje. Por isso que um dos grandes ensinamentos de Cristo é estarmos sempre vigilantes e em constante oração, para não cedermos a essas armadilhas e ciladas que o inimigo de Deus coloca no nosso caminho. Para estarmos melhor protegidos dessas maldades todas, supliquemos sempre a proteção e a intercessão de nossa mãezinha Maria, para que saibamos reconhecer nos sinais de Deus, nos sinais que Deus nos concede, onde realmente conseguiremos encontrar Jesus e adorá-lo, sem correr o risco de nos enganarmos. Irmãos e irmãs, rezemos juntos a oração de Santa Faustina, que Santa Faustina compôs para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito em tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Muito bem, meu irmão e minha irmã, chegamos ao final do nosso encontro de hoje com a Mãe da Misericórdia. Agradeço a sua companhia e peço que você continue perseverante, compartilhando e divulgando este projeto de evangelização através das redes sociais, do nosso canal do YouTube, Devotos de Santa Luzia, e agora também pelo Facebook. Obrigado de coração a cada um de vocês e que tenhamos um bom dia, um ótimo domingo e um santo domingo. Que por intercessão de Maria, a nossa Mãe da Misericórdia, Deus nos abençoe durante todo esse dia e durante toda a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia,